Na Suíça, uma senhora está processando o governo local. O motivo? Ela não pôde sair de casa durante o verão devido ao calor. E ela se considerou dentro de um lockdown climático. Agora, antes que você ache que essa história não tem importância, saiba que ela pode abrir um precedente muito perigoso. E nós vamos entender aqui do que se trata. Lá nos Estados Unidos, a Disney, deu início à sua onda de demissões. 7 mil funcionários devem perder o emprego nos próximos dias. E as últimas atualizações vindas lá de Israel. Eu sou Ivan Kleber, sejam todos muito bem-vindos ao Conexão Londres. E hoje é terça-feira, dia 28 de março de 2023. A gente se vê logo depois da vinheta. Lá na Suíça, a senhora Marie-Ève Volkow, de 85 anos, residente da cidade de Genebra, está processando o governo suíço. O motivo que ela alega, é que durante o verão de 2022 ela não poderia sair de casa, ela ficou muitos dias em casa, no seu apartamento, isso porque estava muito calor para ela sair de casa. Sendo assim, ela optou em processar o governo suíço. Agora, quais são as implicações desse processo, Bom, lembrando que outras duas pessoas também estão fazendo a mesma ação contra o governo suíço, mas eu não consegui encontrar mais detalhes da história delas aqui para conseguir trazer aqui para o nosso público. Mas o que importa é que veja bem, caso a corte dê a vitória à senhora Marie Volkow, o que pode acontecer é o seguinte: os governos dos países serão, bom, aqui nesse caso a gente está falando da Suíça, mas prestem atenção no precedente, podem ser obrigados a anteciparem as metas climáticas estabelecidas no Acordo de Paris em 2015. Ou seja, precisariam, assim, os governos acelerar ainda mais o corte de emissão de gases, enfim, que provoca o chamado efeito estufa ou aquecimento global, enfim, o que levou aí o calor na Suíça no ano de 2022. Lembrando também que neste final de semana, na cidade de Berlim, domingo passado, agora, dia 26, aconteceu um referendo que passou despercebido por grande parte aí da mídia, principalmente no Brasil, que visava também colocar pressão no governo local da cidade de Berlim para que ele antecipasse o corte de metas de emissão de gás, melhor dizendo, de 2045 para 2030. O referendo, as pessoas que votaram pelo sim, ou seja, por antecipar essa meta, até que saiu o vencedor, foi 51 a 49. Mas pelas regras locais, o lado vencedor precisaria, no caso o sim, neste caso, precisaria ter pelo menos 600 mil votos. E eles ficaram com algo em torno a 440, 450 mil votos. Portanto, as autoridades da cidade de Berlim não serão obrigadas a adiantar aí essas metas. Agora abre-se um outro flanco, ou seja, aquele judiciário. Ali não tem referendo, não tem voto, não tem consulta popular. Se a senhora Marie Volkow sair vencedora, no seu caso, o governo suíço talvez seja então obrigado, via judiciário, a cortar as emissões de gases que provocam o calor. Acho que consegui explicar a importância desse processo, que eu estarei acompanhando e trazendo aqui no canal para os senhores o resultado aí dessa aventura da senhora Marie Volkow, tá certo? Nos Estados Unidos, o diretor da Disney, CEO, melhor dizendo, Bob Iger, anunciou então aí o início das demissões que eles já haviam planejado em fevereiro de 7 mil funcionários. Essas demissões devem acontecer em todo o mundo, não somente nos Estados Unidos. Isso porque a empresa viu as suas ações despencarem 31%, isso mesmo, 31% no ano de 2022. E segundo uma carta enviada aos funcionários, a empresa planeja economizar pelo menos algo em torno a 5,5 bilhões de dólares com essas demissões, que seriam aí necessárias para manter a empresa, digamos, funcionando assim como nós a conhecemos hoje. Vamos colocar esse termo, Também, durante o fim de semana, deu muita discussão, muito o que falar, a demissão da produtora de alguns filmes da Marvel, que é um braço aí, da Disney, a senhora Victoria Alonso. Ela que ficou bem conhecida por promover a agenda LGBT nos filmes, enfim, nas produções.
da Marvel foi demitida. O seu advogado está dizendo que isso é uma perseguição porque ela teve coragem de criticar a Disney, né? E também, assim, pelo fato de ela ser homossexual, isso talvez poderia ter pesado na demissão. Não ficou muito claro, a Disney respondeu que isso não tem nada a ver, mas está dando também muito o que falar. O que pode, eu acho muito prematuro, a gente precisa ver os fatos, né? Mas que pode também dar aí uma indicação de que a empresa talvez busque voltar às suas raízes, sem se comprometer tanto ideologicamente com um lado, com o outro, enfim, com qualquer ideologia, não é? Para buscar aí uma fatia de mercado, clientes que deixaram de acompanhar os produtos, os filmes, as séries, justamente porque não querem uma produção tão, digamos assim, carregada ideologicamente. O fato é que, como uma empresa como a Disney precisa anunciar a demissão de 7 mil funcionários, é porque realmente as coisas não andam muito bem. Bom, o número da queda das ações, né, falam por si só, 31%. Bom, estaremos acompanhando aí qual será o futuro da Disney. Em Israel não teve jeito, Benjamin Netanyahu teve que suspender aí os seus planos da reforma do judiciário. Ela deve acontecer lá em maio ou em junho, ou pelo menos eles pretendem voltar aos trabalhos no verão israelense daqui a alguns meses. Netanyahu chegou a declarar que não pretende liderar o país em uma guerra civil. As manifestações que aconteceram nos últimos dias e a falta de um consenso dentro da sua coalizão foram importantes aí para o, aspas, congelamento dos planos. Agora, setores importantes do governo dizem que essas manifestações foram, digamos, patrocinadas, bancadas, incentivadas, é a melhor palavra talvez, pelo governo americano. E olha, o Bernie Sanders, senador do Partido Democrata lá do estado do Vermont, ele saiu em defesa dos manifestantes que saíram às ruas, né? E ficou contra essa reforma, dando uma indicação aí que uma ala importante, né? O Bernie Sanders aí, um velho conhecido da política americana lá, senador dos Estados Unidos, ser contrário pode dar uma indicação aí da, digamos, interferência americana nessa questão. Agora, uma informação importante que eu não trouxe no vídeo dessa segunda-feira, dia 27, e aqui eu quero agradecer meu amigo José Carlos Sepúlveda, um abraço a ele que contribuiu aqui para que eu pudesse fazer essa análise e também trazer esse complemento, é de que em Israel não existe uma constituição definida, como no Brasil, por exemplo. E olha só, a sucessão dos juízes na Suprema Corte acontece por indicação dos próprios juízes que estão saindo. E, portanto, o ativismo judicial é muito grande, além do senso de corporativismo. E a esquerda em Israel aproveitou muito essa brecha, né, esse espaço, para barrar as ações do governo Netanyahu. Portanto, se a Suprema Corte disser com voto por 2-1 na Suprema Corte que a Lei X proposta pelo governo não é razoável, ela não passa. Agora, veja só, em nenhum momento o povo de Israel, né, a população, tem algum modo de influenciar na escolha dos ministros da Suprema Corte. Coisa que acontece no Brasil e nos Estados Unidos. Donald Trump venceu as eleições de 2016, segundo muitos analistas, porque ele iria indicar 2 ministros para a Suprema Corte. E isso foi importante. O que o Benjamin Netanyahu está tentando fazer é isso, justamente trazer esse equilíbrio. Mas, por agora, ele não conseguiu. Vai ter que ficar para daqui a alguns meses. Este foi o Conexão Londres desta terça-feira, dia 28 de março. Quero agradecer aqui muito a audiência, o carinho da audiência, né? E a todos que compartilham o conteúdo aqui publicado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.